Olha que alegria para nós recebermos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, nosso querido doutor Mansur Carmucho. Bom dia, doutor. Bom dia, B de Paula. Aliás, o dia hoje não está muito para bom dia, né? Nós tivemos, infelizmente, um acontecimento triste, né? O falecimento do nosso querido Paulo Estevão da Cruz de Souza, né? Foi até deputado estadual também, não sei se foi junto com você. Eu fui deputado junto com o pai dele. Com o pai dele. O Horácio. O Horácio. E, infelizmente, né, perdemos ele, teve vítima de um AVC, né? Mas daqui, no decorrer do dia, nós daremos mais detalhes, porque o corpo está vindo do Paraná também, não foi aqui. Mas é um episódio lamentável para nós, né, família OAB, mesmo porque ele é esposo também da nossa presidente do Tribunal de Ética, então a gente tem um sentimento maior, assim, mais aflorado nesse dia. Também gostaria de desejar um bom dia para o meu querido amigo Sérgio Cruz, ao amigo Sulender, a toda a equipe aqui da Difusora 101, Pantanal. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Sempre, né? Quando convidado, estou aqui, né? Por favor. E estou à disposição de vocês. Doutor, bom, a OAB, esses dias surgiram algumas informações de que a OAB é grande o número de advogados que não conseguiram este ano pagar a OAB. Confere. Confere. Nós tivemos, em decorrência de um grande número, infelizmente, de divulgação de fake news, né? Algumas dizendo que iria ser extinto o exame de ordem, outras que também iriam ser extintas anuidades, né? Em decorrência desse volume gigantesco de divulgação e disseminação dessas fake news, nós tivemos uma queda na arrecadação, por incrível que pareça. Mas isso foi no Brasil inteiro. Inclusive alguns posts incentivando o pessoal a não pagar a anuidade. Mas início de governo, né? E mudanças também, tanto a nível federal, e isso aí acaba gerando uma série de incertezas, né? A economia patinando, até agora nós não conseguimos ver uma luz no fim do túnel, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista também, que teve afetou muito diretamente a advocacia, de um modo geral. Isso tudo acaba contribuindo para que a gente chegue nesse estado, infelizmente. Mas a gente tem um número sobre isso? Nós tivemos, dos 16 mil inscritos, nós tivemos 6.500 inadimplentes. Ô, louco, é 40 aí. Mais, 42, isso só nesse mais ou ano, menos. foi recorde. Né? Foi recorde. Mas ainda continua? Nós temos feito uma política de incentivo para o pessoal pagar, né? E também nós estamos notificando os profissionais também que não estão pagando para que eles regularizem sua situação, né? E tá tendo um funcionamento. O que acontece quando o advogado está inadimplente? Ele fica impedido de exercer a função ou não? Se ele se tornar inadimplente, ele pode estar sujeito, inclusive, a um processo ético, né? Porque uma das obrigações é manter-se regular na instituição. Se ele não paga anuidade, ele está sujeito a um processo ético disciplinar. Doutor, bom, o senhor está vendo aqui uma edição da Boca do Povo, presos ilegais. O Estado não tem cumprido a parte dele. A AGPEN está na base está na idade da pedra, a justiça andando na era digital, e o que nós estamos vendo é o seguinte, a justiça manda prender, a vara de execuções demora para expedir alvará, o cidadão fica preso sem ganhar as ruas, e é um preso ilegal, porque já cumpriu a pena dele, e a partir daquele instante em que ele se torna refém da falta de velocidade de mandar soltá-lo, a responsabilidade passa a ser totalmente do Estado. O que fazer? Veja bem, esse problema é um problema crônico, já se arrasta há muitos anos. A OAB ela tem feito cobranças sistemáticas, e eu vou te falar por quê, porque nós temos aqui uma vara de execuções penais do interior, toda concentrada na capital. A LEP, né, que é a Lei de Execuções Penais, ela previa que tinha que ser feito a execução penal pelo juiz do local. Então eles concentraram tudo na capital. Isso, inclusive, é objeto de uma reclamação nossa no CNJ, para que isso fosse devolvido para os juízos respectivos. Porque isso acaba, primeiro, demorando a prestação jurisdicional, como você disse, para, inclusive, expedição de alvarás e tudo mais, e também
o juiz local ele tem muito mais familiaridade, muito Sim. mais proximidade daquela pessoa que está apenada, que precisa cumprir ou sair do sistema e tudo mais. Isso tem realmente causado uma série de transtornos, mas a OAB ela tem feito uma cobrança sistemática disso. Com relação à superlotação, esse é um problema crônico e uma das críticas que eu fiz, inclusive, ao projeto do ministro Moro, que eu sei que você vai falar depois, é com relação também à alteração do nosso sistema carcerário, que é antecipação das penas, né? E isso vai explodir o sistema carcerário, que ele não tem capacidade para absorver todo esse contingente. São mais de 500 mil mandados de prisão em aberto. Nós temos a terceira maior população carcerária do planeta, são quase 800 mil presos. Isso e nós não temos vagas suficientes, são presos amontoados nessas verdadeiras senzalas da atualidade, né? Na verdade, masmorras, elas não têm um poder de recuperação como se espera, como a lei também impinge. Eu acho assim, a pessoa foi presa, foi condenada, ela tem que cumprir a pena dela dignamente. Aí já viola a dignidade da pessoa humana. Então, nós temos que ter essa preocupação, essa cobrança. Eu vendo aqui a tua matéria, então, eu já vou até antecipar, inclusive, na semana que vem, vou pedir até para o Sulender participar aqui, a sua equipe de reportagem, na terça-feira, dia 9, às 9 horas, dia 9, né? Às 9 horas da manhã, nós vamos fazer uma reunião com a nossa comissão do sistema carcerário para cobrar o novo mutirão, para ver quem realmente, para ajudar, inclusive, junto com a Defensoria Pública. Hoje estou participando no tribunal, às 9 horas também, de uma reunião com o CNJ para estudar estratégias também do funcionamento do Poder Judiciário, e numa delas, inclusive, vai estar o sistema carcerário, que nós precisamos dar eficácia àquelas pessoas que têm que estar lá, tem que estar lá, e quem não tem que estar lá, não tem que estar lá, ponto. Então, o que acontece? Nós precisamos dar efetividade, dar cumprimento nessas ordens de soltura, esses alvarás, das pessoas que já têm esse direito. Doutor, eu vou falar um pouco da proporcionalidade. As cadeias estão se enchendo de pessoas que ficam 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, da tal de Maria da Penha. Que essa Maria da Penha, vocês da OAB precisam de ter um olhar especial sobre isso, porque se a mulher dá queixa do marido e ela quer retirar, hoje não pode mais. Mas aonde não, que pode está? Sim, pode sim. Não, o Ministério Público assume e toca. Mas depende do caso. E pior é que de 4, 5 anos, vocês fizerem um mutirão, vocês vão ver, 4, 5 anos depois, que a família já está pacificada, aí vem uma ordem para ele se apresentar no regime aberto. E muitas vezes, o que eu tenho visto isso, eu tenho colecionado essas informações que eu estou passando para o senhor e vou lhe passar depois. Por favor, me passe, porque para a gente verificar detalhes, esses casos específicos. Exatamente. E olha, não é são dezenas de casos que estão acontecendo, coisas que aconteceram lá atrás. E uma particularidade que o senhor vai gostar, por certo, de saber, o camarada que brigou com a sogra, o cara que brigou com a sogra lá atrás, a sogra hoje morando na casa dele e ele preso porque a sogra na época deu parte dele e tocaram a ação para frente e a família já está pacificada e ele preso e a sogra morando na casa dele. Quer dizer, então essa lei eu passei a ver, eu acho essencial a Maria da Penha para conscientizar. Fundamental. Para conscientizar, só que ela passou a ser uma lei desumana, porque quem já cumpriu sua pena, agora fizeram uma lei municipal de que essa pessoa não pode trabalhar para o serviço público municipal. Quer dizer, se o cidadão está quites com a justiça, apesar da injustiça que fazem com ele em relação à tal de Maria da Penha, ele não pode ser penalizado 2 vezes. Isso é discriminação. Veja bem, até ontem saiu no Jornal Nacional, eu já estou falando, saiu no jornal da Globo daqui o local, inclusive a Luísa Brunet esteve aqui no Tribunal de Justiça, a nossa
secretária-geral adjunta teve presente também, também promovendo e conscientizar, uma campanha de conscientização, porque o nosso índice de agressão, de feminicídio, de violência contra a mulher é muito alto, B. Infelizmente, eu acho que nós temos também que fazer essa parcela de culpa, porque eu acho que esse processo se degringolou ao longo do tempo. Agora, eu vi ontem no Jornal Nacional, que nesses casos onde a pessoa pede a medida protetiva, depois ela reconcilia com o agressor, a própria polícia vai na casa, olha, realmente, reconciliou, tá, aí vai lá e dá baixa. Porque eu também, lógico, às vezes a pessoa já está convivendo novamente, daqui a pouco está obrigada a cumprir uma medida judicial aí, né, restritiva de direito. Então, pelo que eu vi ontem na televisão, parece que eles já estão tendo já avançaram nesse tema, inclusive para verificar se esse casal voltou e a polícia vai lá na casa, polícia lá da Casa da Mulher Brasileira, vai lá na casa e verifica, olha, realmente está tudo bem, então tá, pelo menos para dar baixa naquilo, porque essa é uma obrigação também de quem faz a denúncia, que se reconciliar novamente, ir lá e informar que está reconciliado, porque senão pode acontecer uma situação dessa, está lá com o marido, 6 horas da manhã, vem a polícia e leva o cara. Né? Então isso também tem os dois lados da moeda. Quem faz a denúncia, se depois se reconciliar, isso faz parte da natureza da pessoa humana, né? Amanhã, quem somos nós para julgar essas pessoas, né? Mas se amanhã se reconciliar, tem que ir lá, pelo menos, voltar lá na Casa da Mulher Brasileira e dar baixa naquilo lá. Senão, corre esse risco. Aí leva a pessoa, vai até explicar que o focinho de porco não é tomada, até explicar que voltou, até pedir novamente uma vara de sutura, e pode demorar um longo prazo. E nós temos tido essa dificuldade que nós temos cobrado. Inclusive, eu vou ter uma reunião com o doutor Albino para ajustar essas medidas. Por exemplo, expediu o alvará de soltura, tem que, na hora, cumprir. Não pode demorar. Doutor, olha, juro por Deus, eu gostaria de ir junto com o senhor para olhar dentro da vara de execuções se eles vão cumprir isso daí. Eu duvido que eles vão cumprir. Nós vamos cobrar. Mas eu sei da força da OAB e da necessidade da OAB. Nesse instante, as pessoas pobres precisam, mais do que nunca, sentir a força da OAB. Mas eu gostaria de fazer uma outra colocação para o senhor. Desculpa, que hoje eu estou igual o Faustão, falando mais que o entrevistado. Mas eu vim aqui justamente por causa disso. Olha, são 7h30, eu estou conversando aqui com o presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, doutor Mansur Carbucha, quem nós temos um carinho muito grande. Doutor, a AGPEM, quando a gente pergunta para ela, por que vocês, o preso terminou a pena, vocês mantêm ele aí? A AGPEM diz, porque a vara de execução penal de Campo Grande não manda soltar. Então o preso fica lá 15 dias, um mês, até 2 meses preso a mais, sem que seja solto. Na vara de execuções... Eu vou oficiar para a AGPEM para que ela me informe pode oficiar esse fato. E se a AGPEM negar isso, eu vou lhe dar os dados que eu tenho, os dados de reportagem que eu tenho, pega papel lá para que seja anotado tudo isso. Agora, a AGPEM culpa a vara de execução. A vara de execução não culpa ninguém, porque o juiz aqui não precisa dar satisfação a ninguém. Ele faz o que bem quiser e não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é juiz, quer dizer, dizem aqui o seguinte, metade dos juízes acham que é Deus, a outra metade tem certeza. Então, aonde que o pobre fica nisso tudo, doutor? Infelizmente, se ele tem advogado, ele tem que recorrer ao advogado dele. Se a defensoria pública que está atendendo, tem que falar com o defensor. O defensor é um defensor e 1 milhão de causas. Então não tem jeito também. Nós chegamos num ponto que ou a justiça se ajusta e dá ao cidadão o que ele tem direito, ou as cadeias vão explodir. Anota isso que eu estou dizendo para o senhor, porque eu estou falando informações corretas a respeito disso. Se o preso tem razão, dê a razão ao preso, solte o preso.
Eu acho que essa seria até uma obrigação da própria AGEPEM informar o juízo imediatamente quando o preso cumpriu a pena, para que eles tomem providência, porque ele também não pode manter no sistema carcerário alguém que já cumpriu a pena dele. Aí daria ensejo, inclusive, a uma ação de indenização. Aquela pessoa que já cumpriu a pena dele e está no sistema, tá errado, tem alguma coisa errada. Mas bom, nós vamos entrar nesse caso, sim. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo o que é prisão fechada. Regime fechado é regime fechado. Aí ele não tem direito a sair para trabalhar fora do sistema. O que é semiaberto? Ele sai para trabalhar durante o dia e dorme durante a noite. E o que é aberto? Aberto é aberto, né? O senhor precisa de correr lá no albergue e explicar isso para o diretor do albergue, que prisão aberta é prisão aberta. Eles largam os presos fechados 4 domingos e falam que isso daqui é da casa. É da casa. Se você ficar preso 15 dias lá, você fica 15 dias sem sair para a rua. E eu já fiz uma formulazinha, o seguinte, doutor, desculpa, eu estou tomando o seu tempo hoje. Não, sem problema. Doutor, o seguinte, se a casa que seria... Eu não entendo isso da casa querer deixar uma pessoa presa 4 dias, quando, se ela está no regime aberto, deveriam abrir as grades e falar assim, olha, vai todo mundo para a rua. Vai todo mundo para a rua. Não tem que ficar se metendo na vida de preso. Substituir por uma restritiva de direitos, né? Uhum. Nesse caso, você poderia pedir a substituição, né? Mas, doutor, veja só. Se é regime aberto, eles não têm que ficar bisbilhotando na vida do preso, tem que soltar e mandar para a rua. Se eles querem 4 dias para casa, e eu já disse isso daí, e ofendi pessoas na minha colocação, porque se eles querem 4 dias para casa, eu só vi, coisa que eu vi trabalhar para casa, eu só vi em bordéis. Em bordéis eu vi prostitutas que têm que tomar cerveja para sustentar a casa. Mas eu nunca vi preso ter que ficar preso porque a AGEPEM criou essa regra. E eles culpam a vara de execução penal. Então é o seguinte, ele fala que isso daí foi a vara de execução penal que mandou fazer isso. A AGEPEM estava dizendo isso. Eu já ouvi isso. Bom, nós vamos nos inteirar disso aí para, inclusive, pedir providência, se for o caso. Eu vou lhe mandar gravado, porque estamos ao vivo pela viamorena.com e eu vou lhe mandar todo esse programa gravado e, se precisar, eu sou testemunha. Tá. Bom, mas veja só, se é 4 domingos que o interno que chega tem que ficar lá dentro, sem fazer nada, comendo aquela comida ruim, de péssima qualidade, se o camarada vai... Então, o correto seria fazer a proporcionalidade. O senhor concorda? Sim. Então, 4 domingos para quem vai ficar 1 ano, para quem vai ficar 9 meses, 3 domingos, 6 meses, 2 domingos, 1 mês, 1 domingo. Não tem isso. Não tem isso. Eu não sou de falar mal da AGEPEM, que eu tenho muitos amigos e me tratam com muito respeito. Mas eu vou dizer, a direção da AGEPEM é uma agressão desnecessária a quem já consegue vencer as dificuldades de um regime fechado, de um regime semiaberto, está num regime aberto, que se o senhor for lá, não tem diferença nenhuma de semiaberto. O diretor de lá não sabe a diferença entre um semiaberto e aberto. Eu gostaria que a OAB fosse lá e dissesse para ele e o notificasse de que regime aberto é regime aberto e não é aquilo que eles estão fazendo com as pessoas. Porque pobre aqui neste país aqui, doutor, não tem voz. É difícil mesmo. Mas na terça-feira, como eu te disse, depois que eu li essa tua reportagem, eu já pedi para a nossa Comissão de Direito Carcerário para nos reunirmos para a gente adotar várias medidas, dentre mutirões e tudo mais, e fazer algumas solicitações nesse sentido que você está me falando aqui também. Bom, Sérgio Cruz, que Sérgio ficou aqui na regra 3, desculpa que eu hoje fui o fominha da coisa, tomei praticamente, são 7h37, programa hoje até 8h30, porque o programa não vai parar, hoje nós vamos até 8h30, e quando o doutor Mansur Carmuche vem aqui, não tem hora, porque é muito difícil trazê-lo aqui, e nós estamos trazendo
para falar em nome da advocacia desse Estado e colocando os pingos nos is. Eu preciso que a OAB vá à vara de execução e fale com o doutor Albino o que está acontecendo e vá à AGEPEM e cobre da AGEPEM. Vamos lá, Sérgio Cruz. Ô, presidente, mudando um pouco o assunto, passando para um assunto mais nacional, recentemente, quando surgiu a questão dos vazamentos do Intercept Brasil, a OAB Nacional pediu a suspensão do Moro e do Delanhol, né, para aguardar as investigações sobre o vazamento. Me parece que a OAB de Mato Grosso do Sul, por seu intermédio, foi a única que teve uma reação a esta solicitação da OAB Nacional. Sim. Como é que você entende isso? Veja bem, primeiramente, nós estamos falando de vazamento ilegal. O próprio nome já diz que é vazamento ilegal, houve um hackeamento de celulares, nós estamos diante de um fato ilícito. Eu não corroborei o pedido de afastamento, muito embora tenha concordado com a nota pedindo a investigação séria e muito firme com relação a esses fatos. O que nós estamos diante, se eu corroborar com isso, eu vou estar chancelando que pode se fazer uma cobrança com base em fatos que são ilícitos. Isso eu não posso fazer. E eu não concordei com esse pedido de afastamento porque eu achava que somente a divulgação por um site, sem um elemento probatório fático robusto, eu não poderia pedir o afastamento de alguém. Então, assim, eu até divergi da Nacional com relação ao afastamento, não com relação à investigação dos fatos, que eu acho que tem que investigar, qualquer tipo de fato tem que investigar. Então, assim, eu sou contra juiz combinar jogo com promotor, combinar jogo com advogado. Nós somos contra, lógico que somos contra. Agora, eu não posso chancelar com base em algo que é ilegal. Se a OAB tem cobrado uma postura de não aceitar qualquer tipo de prova ilícita, como que eu vou chancelar isso? Então, eu estaria indo contra tudo aquilo que eu defendi a vida inteira, que é com relação à legalidade, inclusive com a imparcialidade. Então, eu não poderia chancelar uma atitude dessa. Então, pelo menos aqui, Mato Grosso do Sul, teve um entendimento com relação ao afastamento, com base somente no que saiu neste site. Mesmo porque, ao que me parece, o evento é político, né? Mesmo porque só estão falando de uma pessoa. Então, eu também sugeri cautela com relação a isso. Doutor Mansur Carmuchi, esse assunto que o Sérgio está abordando aí com o senhor, eu vou meter a minha colher de pau no meio. O tal de o Sérgio Moro, com todo respeito ao que ele fez e ao que está acontecendo agora, o problema não é o que divulgaram. O que divulgaram todo mundo já conhece. O que dá medo é o que ainda não foi divulgado. Isso pode colocar o ministro Sérgio Moro aliás, não é nem saia justa, é saia justa e curta, muito curta. Nós não vamos falar do que a gente ainda não viu, né? Eu prefiro manter, como diz, a cautela e canha de galinha que você conhece muito. O ditado da tia Laura. Né? Então, eu acho que eu participei nesses últimos 3 anos, nós somos do impeachment da presidente Dilma, do presidente Michel Temer, nós pedimos afastamento do Eduardo Cunha, também do Delcídio. Tudo isso nós vivemos. Eu vivi de perto isso, né? Então eu sei como que é um processo desse, é um processo traumático. Você vê, e são situações completamente diferentes. Nós analisamos a própria delação do JBS. Quer dizer, todas elas são situações totalmente diferentes. Nesse nós estamos falando de um site que divulgou alguma coisa que não tem até agora nada. Só um site, é lógico que estão repercutindo em todos, né? O fato, aparentemente, né, supostamente, o que ela está falando, são fatos assim que deixam em xeque a imparcialidade dele, muito embora em nenhum lugar eu vi com relação à manipulação de provas para condenar alguém. E aí seria algo avassalador, mas eu ainda não vi, né? Mas, como diz, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Doutor, eu quero deixá-lo à vontade para falar sobre a OAB,
mandar o seu abraço a todos os seus colegas e vou cobrá-lo em relação a esses assuntos que não, mas na semana eu já vou pedir para ele, ele vai participar na terça-feira, 9 horas da manhã, né, Solange? Por favor. Então ele vai lá, então ele vai acompanhar conosco, com a comissão também. Sem problema, lá é tranquilo, tudo de portas abertas. Eu acho que eu acho que esses assuntos, quando eles vêm à tona, a gente tem que encarar com muita tranquilidade. Eu não vejo isso, uma crítica. Não, é crítica construtiva. É para melhorar a sociedade. Não, se não fosse, né? E eu compreendo muito isso aí. Né? A gente que está na frente dessa instituição, já estou 4 anos e 8 meses lá, quase 5. Então, assim, eu já sei como é que a gente lida com essas situações. E todo dia nós temos crises se avizinhando, a falta de capacidade instalada do próprio Poder Judiciário, a falta de concurso público para juiz, para funcionário. Né? E agora nós estamos vendo a reforma da Previdência, e isso pode incentivar muita gente a aposentar. Isso tudo vai acabar culminando naquilo que a gente fala de sistema de justiça, porque nós fazemos parte do sistema de justiça. Então as cobranças não têm sido poucas em cima do próprio presidente do tribunal. Eu mesmo tenho feito essas cobranças sistemáticas ao presidente, tenho trazido os presidentes do interior do estado também para fazermos essa conversa franca, porque eu acho que a gente conversando sobre o tema, sempre isso aí fica em evidência. O pessoal fala, igual combate à corrupção, como é que você faz para combater a corrupção? É falando todo dia sobre ela. Né? Então a gente fala a mesma coisa, da capacidade instalada do Poder Judiciário. Então, assim, tem muitos juízes, por exemplo, no interior que às vezes não ficam na comarca, tem muitas reclamações, processos que não andam. Essa morosidade é crônica, não é de hoje. Mas nós precisamos fazer com que o sistema realmente ele consiga atender às expectativas do cidadão. Aquele está pagando impostos, aquele está pagando as custas judiciais e ele quer ver o processo dele andar. Então, se você paga custas caras, o mínimo que você tem que dar, enquanto Poder Judiciário, é resposta para o cidadão. Exatamente. Então, o que a gente está cobrando é o básico, mas nós vamos fazer isso de forma sistemática sempre. Não tenho nenhum tipo de temor, nenhum tipo de... você vai dizer... Nunca. Pelo contrário, quando você atende o cidadão, quando você atende a advocacia, você está atendendo a sociedade, você não está falando em seu nome. Né? Eu não falo mais em meu nome, eu sempre falo em nome da ordem. E a ordem fala em nome do cidadão e fala em nome da advocacia. Eu acho que o nosso objetivo é manter esse trabalho de forma tranquila, de forma serena, cobrando as autoridades, tudo aquilo que a gente tem feito. Né, em vários âmbitos, nós temos feito no âmbito estadual, ainda continuamos insistindo na duplicação da BR-163. Nós também aqui estamos analisando a questão de radar, se isso é legal, se não. Nós estamos analisando várias questões ainda que envolvem tanto o cidadão. Isso é o papel da nossa instituição. Nós vamos continuar fazendo isso e você pode ter certeza, cobrar a gente não faz mal nenhum, pelo contrário, só faz a gente atentar para uma questão, às vezes, que ninguém, é o que você falou, isso aqui não dá voz, né? Não tem voz e não dá voto. Exato. Né? Isso aqui não dá voto. Não dá voto. Então, às vezes, os políticos, deixa lá e não quer se meter nisso aqui, mas quando explode lá dentro, isso aqui, o reflexo aqui fora. Exatamente, aqui fora. Eu sempre fora. E, aliás, quero já dizer para você que semana que vem nós estamos fazendo o lançamento do 2º Fórum de Segurança Pública, que vai ser feito dia 22 de agosto. Toda a imprensa vai ser convidada, inclusive, na sexta-feira que vem, que é nessa sexta-feira aqui, que vai ser a nossa sessão do Conselho. A gente já vai antecipar, mas no mês que vem nós vamos fazer oficialmente o lançamento do 2º Fórum de Segurança Pública. Estamos trazendo um ministro de Portugal, talvez deve vir até o Sérgio Moro, aí você pode até tentar fazer uma entrevista com ele. O governador também vai estar participando, governadores de outros estados também, que fazem fronteira conosco. Nós estamos convidando também ministros do Paraguai, da Bolívia. Nós queremos fazer um fórum para discutir, né, segurança pública, tráfico de droga, tráfico até de contrabando de defensivo. Ontem teve um painel ali na FamaSul, né, sobre contrabando, né? E isso tudo faz parte do sistema de segurança pública. Então, eu acho que esses temas são de interesse da sociedade. O pessoal fala, por que a OAB
ela é diferente? Porque ela debate esses temas. Fora do parlamento municipal, estadual, onde é que é? É a OAB. É a OAB. Vai debater sobre saúde, sobre segurança pública, sobre educação. A OAB vai à escola. Nós estamos, a nossa comissão de criança e adolescente está entrando em diversos processos onde tem questão de violência contra criança, adolescente, e nós acompanhamos processos judiciais, e esse é o papel da nossa instituição. Muito obrigado pela sua presença, tenha um bom agradeço, dia de trabalho, leve a nossa dor aos amigos do nosso querido Paulinho Estevão. É muito triste perder um camarada como o Paulinho, que convivia demais com a gente. Querido, pessoa boníssima, né? Mas né, o grande arquiteto do universo, com a sua sabedoria. Irá recebê-lo na glória. Se Deus quiser. Né? Mas muito obrigado, Sérgio Cruz, a toda a equipe aqui da difusora FM Pantanal, né? Meu amigo Sulender também. Estou à disposição de vocês sempre. Bruno, muito obrigado.